Voivoda, pelo amor de Deus, Voivoda. Para de insistir em Bagre, cara. Para de insistir nos mesmos caras. Para de insistir em Mike, em Lautaro, em Escobar. Vai tomar no... Fala aí, seus peixão. Bem-vindos a mais um pós-jogo. Uma merda, né, cara? Insuportável assistir jogo do Santos, cara. É impressionante. Mas vamos lá, a gente tem que falar do jogo, né? Porque, infelizmente, a gente tem que assistir essa porcaria aí. E, cara, sei lá, mano. Ainda gosto do Voivoda, ainda acho que ele tem condições, mas eu acho que ele insiste, ele continua martelando as mesmas coisas. Não adianta ele dar uma puta entrevista coletiva, falar um monte de coisa, e no jogo seguinte repetir as mesmas coisas, os mesmos erros, cara. Tudo bem que tinha que mesclar o time, concordo e tal, mas, pô, você insiste em Escobar e Mike 90 minutos, mano. Meu Jesus Cristo, cara, o Escobar não passa uma, é horroroso, mas calma, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, vamos para a parte boa, pelo menos, vai na Fut Fanatics, tá certo? 7% de desconto em todos os produtos da loja, menos lançamentos, tá? Você tem 7% de desconto no cupom aqui do canal, o Peixão na Fut 7, é só clicar no primeiro link da descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui, ó. Só clicar nesse QR Code aparecendo aqui na tela, que você tem 7% de desconto, tá? Você pode colocar vários produtos que você quiser no carrinho, e aí você bota o desconto, os que forem lançamento, não vai computar o desconto, os que não forem, vai ter o desconto computado, tá? E o cupom você pode usar quantas vezes você quiser, em 1, 2, 3 compras, não é só na primeira compra, tá? Então o cupom é de uso irrestrito à vontade, quantas compras você quiser fazer no site, tá? Todos os produtos da Fut Fanatics são 100% originais, todos licenciados, então você pode comprar sem medo, tá certo? Com garantia, e caso tenha qualquer problema, é só entrar em contato com a própria Fut Fanatics, tá bom? É isso, o link tá na descrição no QR Code aparecendo na sua tela. Vai lá na Fut Fanatics, eu garanto que você vai curtir. Fechado? Melhor loja. Vamos lá, vamos começar com esse jogo. O Voivoda começou o jogo com, né, Mike e Escobar nas laterais, Luan Pérez fazendo a dupla com Adonis. O Luan Pérez é mais zagueiro que o Zé Ivaldo, tá? O Luan Pérez é mais jogador que o Zé Ivaldo. Acho que o Zé Ivaldo teve um bom final de ano? Teve, mas ele é extremamente instável, não dá para confiar. É um zagueiro fraco, tá? Que tem, às vezes, bons momentos, mas ele tem muito mais maus momentos do que bons. Eu acho que o Luan Pérez é um zagueiro mais técnico, que te oferece um pouco mais de qualidade de jogo, até para saída de bola, tal, né? Eu não acho o Zé Ivaldo nulo, só acho o Zé Ivaldo fraco, tá? Eu acho que é um jogador que, até para fazer parte de um elenco, profundidade de elenco, pode ser útil em algum nível, mas titular do Santos eu acho complicado, né? Até os Luan Pérez eu já tenho minhas ressalvas, imagina o Zé Ivaldo, tá? Enfim, meio de campo com o Ilharão, Zé Rafael, Gabriel Menino e Miguelito, que eu considero até positivo, pelo menos o primeiro tempo do Miguelito. A primeira parte do primeiro tempo do Miguelito foi boa, né? A segunda parte ele caiu um pouco. E Lautaro e Gabigol na frente. Cara, eu até gosto dessa proposta com 4 meio-campistas, tá? O Zé Rafael sendo o segundo volante, o Gabriel Menino sendo quase o terceiro homem de meio de campo ali, se lançando um pouco mais ao ataque. Só que é muito pouco, né? Na verdade, são 3 volantes. O Santos precisa ganhar os jogos, cara. O Santos precisa ganhar. Eu acho que o Voivoda não entendeu que ele treina o Santos e não mais o Fortaleza. E eu tô falando com respeito, tá? O Santos não pode ser só franco atirador em todos os jogos que ele vai. O Santos não vai jogar em contra-ataque contra todo mundo. O Santos precisa propor jogo. O Santos precisa estar com a bola. O Santos precisa chutar mais no gol. O Santos não chuta no gol. O Santos passou 90 minutos hoje sem chutar uma bola na porra do gol do Cleiton, cara. 0 chutes na direção do gol. Todas para fora. O Santos chuta muito pouco. O Voivoda precisa exigir mais desses caras. Mais chutes. Chuta de fora da área. Quem que proibiu o jogador de futebol no Brasil parar de chutar de fora da área? Os jogadores não chutam mais de fora da área. Tem que entrar, tem que ficar lá perto do gol. Essa mania de querer lamber o saco o tempo inteiro do Guardiola. Tem que chegar mais próximo do gol para fazer os gols. Nem o Guardiola se apega mais a isso. O Guardiola mesmo parou com isso. O Santos não. Toda hora tem que chegar o mais perto do gol possível para finalizar. É só da entrada da área no máximo. Tem que chutar a bola do gol, cara. Pra que serve a porra da bola para chutar no gol? Chuta no gol. Arrisca de meia distância, abre o jogo, faz uma jogada um pouco diferente. É sempre a mesma merda. E Voivoda, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, para de insistir nos mesmos jogadores ruins. A torcida não aguenta mais Lautaro, não aguenta mais Escobar, não aguenta mais Mike, e você insiste nos caras. Você bota 90 minutos dos caras, nem para comprar o torcedor,
para comprar o seu barulho, você consegue. Você tem suas convicções? Ótimo. Mas suas convicções vão tirar você do Santos. E eu não tô pedindo sua cabeça, eu não quero que você saia. Mas suas convicções e insistir nesses jogadores incapazes, limitados, que não te oferecem nada, nada. O Escobar não te oferece nada. Ele não te oferece marcação, porque ele é um latifúndio na lateral. Toda jogada de ataque do Bragantino, quase o jogo todo, foi feita pelo lado direito de campo deles, que é a lateral esquerda, né? O Mike não consegue acertar um passe ofensivo. Ele perde todas as disputas. Ele não ganha uma dividida. Ele perde tudo. Ele domina e escorrega. Ele domina e perde a bola. Ele não consegue, tá? O JP Sherman ser banco do Mike, comer banco pro Mike, é um crime. Porque pelo menos físico ele tem. Ele vai te entregar físico, vigor físico. O Lira, tudo bem. Eu acho que hoje até poderia ter sido banco, mas bota no segundo tempo. Ele vai subir pro ataque, ele vai te oferecer alguma coisa. O Escobar não oferece nada, ele não faz uma ultrapassagem, ele não aproxima, ele não consegue fazer tabela, ele não consegue fazer um 2, que é o básico do futebol, tocar e passar. Ele não consegue. Ele erra passes e o ciclo do Escobar é sempre o mesmo. Ele pega a bola, ele erra. E quando dá certo, tá? Esse aqui é o ciclo certo. Ele pega a bola, erra a jogada. Aí ele sai correndo atrás do marcador, dá um carrinho e joga a bola para lateral. Aí vai o tonto, que não vê jogo. Ah, ele tem muita raça, ele tem vontade. Lógico, pô. Ele faz a cagada e ele tem que consertar. Fora quando dá errado, né? Que ele tenta dar aquela rasca, ele é argentino, ele é raçudo. Aí dá aquela estourada, erra o lance, o time vai para ataque e faz a jogada em transição muito perigosa. É impressionante, cara. É o mesmo ciclo. O Mike não é nem falta de técnica, é vigor, ele não tem vigor físico. O Mike é o homem nuclear brasileiro. Ele corre em marcha lenta. Ele se movimenta devagar. Ele não consegue acompanhar ninguém. Ele não consegue correr de ponto A ao ponto B e chegar primeiro que ninguém, mesmo se ele sair depois. Ele perde todas as disputas de velocidade. Todas. E aí, que um jogador, quando não tem velocidade mais, o que ele faz? Ele compensa com senso de posicionamento, coisa que o Ilharão consegue. O Ilharão não tem mais velocidade, mas ele se posiciona muito bem. O Mike, ele não tem mais a velocidade. E ele se posiciona sem convicção nenhuma. Ele não consegue se posicionar bem, ele não tá bem nas coberturas, ele não é uma opção boa de passe, ele não consegue chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento. Ele tem, por causa da mobilidade, eu não quero falar palavras ofensivas, mas por causa da pouca mobilidade do Mike, ele não consegue chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento. Por quê? Porque ele perde tanto a velocidade e o marcador chega tão rápido em cima dele que ele tem que fazer sempre a mesma coisa. Ele pega, ele gira para trás e toca para trás, porque ele não consegue fazer ou passar por um jogador ou fazer um cruzamento. O Mike não consegue. Você vê que o Escobar ainda tenta, mal, mas tenta. O Mike não consegue levantar a bola na área. Ou a bola sai muito fraca e vai baixa quando ele tenta, ou ele nem consegue a tentativa de levantar a bola na área. É impressionante. E é a mesma coisa. Todos os jogos dos dois. Eles fazem a mesma coisa. No jogo passado, no clássico, eu fiz lá com o Noronha, né? O vídeo em collab após jogo. E eu falei, o Lira não fez um bom primeiro tempo contra o Corinthians, mas no segundo tempo ele foi o melhor jogador do Santos. Por quê? Porque ele faz ultrapassagem, ele recupera a bola, ele busca a dividida e vai para fazer a ultrapassagem para chegar à linha de fundo e ele cruza a bola na área. Pode errar, a maioria dos cruzamentos dão errado da maioria dos jogadores no mundo todo. Mas ele cruza, ele chega, ele faz a jogada. Ele dá opção de passe. Os laterais do Santos, quando são Mike e Escobar, não acontece. O Igor Vinícius foi péssimo no clássico. Péssimo. Mas ele é um jogador que também faz isso. Ele faz ultrapassagem, ele faz um 2, ele tenta fazer a jogada. Ele peca muitas vezes, mas peca pelo excesso. Diferente do Mike, que peca pela omissão. E do Escobar, que peca pela incompetência. Porque ele é muito fraco, cara. Muito fraco. Tá certo? Mas, primeiro tempo, né? Voltando ao Miguel, eu acho que o Miguel começou o primeiro tempo de maneira boa. Eu acho que ele passou de fazer uma movimentação, e isso eu coloco na conta do Vojvoda, porque o Miguel não ficou preso à ponta esquerda ou à ponta direita. Ele ficou livre para se movimentar como realmente um meia tem que fazer, né? Eu teria mantido ele para o segundo tempo, tá? Eu não teria tirado o Miguel, teria mantido ele, né? Eu teria tirado o Lautaro para entrar com o Roleiser. Mesmo que você ficasse com 2 meias, sabe? Mas teria entrado com o Roleiser no lugar do Lautaro, ou no lugar do Gabriel Menino, ou no lugar do Zé Rafael, para ter uma dupla de meias. O Santos não tem dupla de meias, o Santos tem que jogar com ponta. Ou é um meia e 2 atacantes, ou é um meia e 3 atacantes. Não tem 2 meias e 2 atacantes, não tem 2 meias e 1 atacante. É sempre 4-3-3 ou 4-3-1-2, sem uma dupla de meias que se ajudem, né? Não tem essa
coisa acontecendo no Santos, é muito complicado, tá? Eu acho que o Vojvoda, pelo menos, ele tenta encontrar alternativas de jogo, mas ele tem mexido muito mal no time, tá? E aí, cara, 0-0, né? Um time que não chuta no gol. O Gabigol, cara, ele jogou mal pra cacete, tá? Fez uma partida muito ruim. Mas ele pelo menos tenta finalizar. Ele é o único que tenta a bola, ele olha pro gol e tenta chutar pro gol. Os outros jogadores do Santos, todos, e vai da base ao time de si, aos mais velhos, todos têm medo de chutar pro gol. Tem medo. O Santos tem um time que tem medo de fazer gol. Sabe por que tem medo de fazer gol? Porque se chutar errado, tem medo de ouvir vaia da torcida. Então não entra em campo, avisa, tô com medo. Eu não consigo jogar. Fica em casa. Vai descansar. Já tá com contrato mesmo? Deita em cima do contrato, vai embora. Não é possível. Não é possível, cara. Eu sei que é começo de temporada, o time demora para se estabelecer, mas assim, o Vojvoda já tá com meses de trabalho, né? Já tá indo para 6 meses de trabalho. Eu acho que já dá para exigir mais dos seus atletas. Ele deu uma baita coletiva, se não fosse o inoperante do Alexandre Matos tomando o protagonismo da coletiva de maneira imbecil no final dela, mas a coletiva do Vojvoda anterior foi boa, né? Eu acho que ele precisa sim de material humano para melhorar o time. Só que ele precisa parar de insistir em bagre. O Vojvoda tá abraçando esses caras ruins o tempo inteiro, que são uma bosta, e fica insistindo nesses caras. Eu tô cansado. E ainda é dia 25 de janeiro. Hoje é aniversário de namoro com a minha esposa. Eu devia estar lá aproveitando com ela, mas eu tô aqui para ver essa merda desse time e ver o Vojvoda insistir nos mesmos caras. Não dá para aguentar 90 minutos de Mike Escobar nas laterais, porque o Santos não tem ultrapassagem com esses caras. Aí vai o Zé Planilha ou o tonto. Ah lá, o Matheus Xavier errou, não sei o quê. Você vê o Escobar encostando uma para fazer uma tabela? Toda hora que o Matheus Xavier pegava a bola, era sozinho. Toda hora que o Robinho Júnior pegava a bola ou o Roleiros pegava a bola, era sozinho. Porque a merda do Mike, a merda do Escobar não encostam para fazer jogada. Eles não se aproximam. Eles têm medo, eles têm alergia a subir o ataque. E quando sobem ao ataque, eles não conseguem trocar passes. Eles são muito ruins. Muito ruins. O Escobar tá incomodado com o Cebanco, manda embora, deixa ele ser vendido, que ele suma do Santos, sobe o Gonzaga, mas se livra do Escobar. O Escobar é ruim. Eu não aguento mais esse cara, e eu não aguento mais quem puxa saco desse cara. Ele é muito ruim. Muito ruim. Ah, ele marca, ele é útil. Nem isso ele faz mais. Nem essa marcação, que era o grande diferencial do Escobar, ele consegue fazer mais. Nem isso. Ele só erra. Ele é viciado em fazer cagada. Eu tô cansado, né? Enfim, né? Aí vamos para Lautaro Dias. O Lautaro Dias, ele é voluntarioso, ele é esforçado, ele corre e tal, mas ele faz só isso. O Lautaro Dias briga por todas as bolas, ele tenta dar casquinha na bola, ele luta por todos os lances, mas ele não vence quase nenhum. E quando ele pega a bola, ele não consegue dar seguimento às jogadas. Na maioria das vezes ele erra. E eu acho que ele entrou bem no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, tá? Eu acho que ele entrou bem no segundo tempo. Se ele pode ser uma arma de segundo tempo, por que você começa o jogo com ele? Pra quê? Ele não é rápido. Ele é brigador. E assim, cara, você já tem o Gabriel. Pra que você vai botar o Lautaro pra jogador dele? Melhora a técnica, melhora o cara que vai te dar uma posição, pelo menos uma alternativa de jogo. Ai, o Matheus Xavier não é tão brigador quanto o Lautaro, mas ele cria mais. Ele dribla melhor, ele domina a bola melhor, ele tem um passe melhor, ele chuta melhor. Pra que você vai botar o cara que te compensa só no físico pra tirar o técnico? Isso não é Santos. Vojvoda, isso não é Santos. Você tá querendo fazer o 2024, 2025 do Fortaleza. 2024 se fosse, tá bom, né? 2025 do Fortaleza no Santos. Você tá insistindo em cara ruim. Eles não te entregam nada. Bota como alternativa no segundo tempo, mas não coloca de titular. E bota o cara 80 minutos. Você botar, acho que o Lautaro foi 70, né? Bota o cara 70 minutos pra ficar com o Matheus Xavier em 20. Aí o cara entra, o Matheus Xavier entrou, ele tocou 5 vezes na bola. Ele já foi melhor que o Lautaro, tá? Mas aí o Matheus Xavier não marca um adversário, aí vem o tonto do torcedor e fala, lá, já não ganha uma bola no campo de ataque. Adianta ganhar a bola no campo de ataque com o Lautaro e não conseguir dar andamento à jogada? Ele ganha dividida e ele perde a bola em seguida, porque não consegue passar pro lado, o cérebro dele trava, para de funcionar. O que adianta ganhar a bola no campo de ataque? Pelo menos quando o Matheus Xavier pega a bola chega nele, ele consegue dar andamento à jogada. Ele vai perder bola, isso é normal, todos os jogadores perdem bola, tá? O Neymar perde bola, o Cristiano Ronaldo, o Messi, todos perdem bola. Todos. Então, quando você vai fazer uma crítica, você fala assim, ai, nossa, ele perdeu a bola. Jogadores perdem a bola. O problema é a incidência que eles perdem a bola. O Lautaro, ele perde todas as bolas e não ganha uma. O Matheus Xavier passa uma ou outra, ele consegue fazer a jogada, ele consegue dar o passe, ele consegue verticalizar o jogo, ele consegue inverter o passe. Pode errar.
só que tenta fazer algo diferente. O Lautaro, o Maicon, o Escobar, o Schmidt, eles são jogadores da mesmice. É sempre a repetição da mesma coisa. Eles não conseguem tentar fazer uma coisa diferente, ou abrir o jogo, ou tentar um passe mais ousado. É sempre a mesma merda. O Schmidt é outro, cara. Entrou no lugar do Arão, o Santos morreu. O Arão saiu, o Schmidt não ofereceu marcação, posicionamento e nem passe. Nada. O Santos tomou um ataque no final do jogo do Mosqueira, que o Brazão, de novo, salvou o Santos, né? Brazão salvou o Santos de novo. E aí, o que aconteceu? O Schmidt cata a bola, em vez de acelerar o jogo, ele sai trotando. Ele sai devagarzinho, olhando para os lados e tal. Aí ele dá aquela coisa que jogador mais velho adora fazer e é ruim. Abre o braço como se não tivesse ninguém. E tinha possibilidade de passe. Aí ele breca e toca para trás. Ou toca para o lado. Aí vai o tonto do Zé Planilha, abre a merda do SofaScore do João Schmidt e fala, olha, ele teve 98% de acerto no passe. Ele só toca para trás, seu animal. Ele só dá passe para trás. Ele gira e toca para trás. Nem tentar um passe de vertical ou abrir o jogo, ele faz. E quando ele faz o que ele fez perto do último lance. Ele pegou a bola, ele viu que não tinha ninguém por perto, ele lançou a bola pro Cleiton. Ele jogou pro goleiro do Bragantino. E aí ele pede pro jogador do Santos correr. Não dá, cara. Não dá, né? Pode ser um cara, uma alternativa de jogo? Pode, mas esse cara não pode ser o segundo volante do Santos. Não pode, cara. Não dá. É fraco pra cacete. É jogador que tem medo de jogar. Cara, os caras mais velhos, que deveriam ser os caras que deveriam dar tranquilidade pros mais novos entrarem em campo, eles são cagões e eles não conseguem dar tranquilidade pra molecada jogar. Aí vai o Zé Planilha de novo, aí o Robinho Júnior entrou com 10 minutos pra jogar, né? Não jogou bem, nem pegou na bola, basicamente, né? Com 10 minutos para jogar. Aí o cara vai lá, no fim do ano, e fala assim, 50 jogos, 2 gols. Não presta. Aí você olha para o campo, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Dá tempo de fazer o quê? Eu quero, e eu já falei no vídeo com o Noronha, inclusive, dei entrevista para o 20 Entrevista, saiu no último sábado, se você quiser assistir lá, né? Ficou bem legal, modéstia à parte, vai lá assistir. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas, cara, o que me incomoda, e eu sempre falo, dá minutagem para esses moleques jogarem. Pega então, tá uma merda? Tá uma merda com o Escobar, tá uma merda com o Lautaro, tá uma merda com o Mike. Tira eles do time, tira. Vai fazer recondicionamento. Vai lá treinar um pouco, pra você tá um pouco mais fisicamente apto para pelo menos correr em campo, Mike. Pra você tentar correr, você não consegue correr. Você é ruim para correr, que é o princípio básico de um atleta de futebol. Não é nem tocar a bola, é correr. Se movimentar do ponto A ao ponto B, coisa que você não consegue. Você não consegue. Tá? E eu tô cagando se mandar mensagem, bravinho. Tô cagando, tá? Vou nem responder. Então, não me importa. Se vai ponto A ao ponto B, não consegue, sai do time. Vai treinar separado. E não é treinar separado, parar de treinar com o time. É treinar para se condicionar. Porque o Mike não tem condição, tá? Então, para de assistir nesses caras e dá a minutagem e dá a moral que você dá para esses lixos e dá para esses moleques mais novos. Deixa o JP Sherman jogar uns jogos, uma sequência. Deixa ele jogar uma sequência, 3 jogos que seja. Dá uma sequência pro Lira. Como estava dando, deixa ele titular. Dá uma sequência pro Lira, dá uma sequência pro Matheus Xavier, em vez do Lautaro. Todo jogo o Lautaro joga 70 minutos, inverte. Deixa o Matheus Xavier jogar 70 minutos. Depois você põe o Lautaro 20. Para de subverter e dá chance para cara ruim e deixa o moleque pelo menos ter uma curva de crescimento, uma possibilidade de desabrochar, de fazer algo e para de assistir nesses caras ruins. Dá uma minutagem maior pro Miguel, deixa ele jogar os 70 minutos de novo. Antes de colocar o Roleiser. Tenta isso, pelo menos um pouco. Compra a torcida pro seu lado. Faz a torcida te abraçar e querer a sua continuidade e lutar por você. Porque o torcedor quer ver isso e o torcedor fica de saco cheio porque ele vê você escolher esses caras todas as vezes. É a insistência desses caras, a minutagem exacerbada e insistente nesses caras. E eu vou falar, de novo, eu não quero que o Vojvoda saia. Longe disso, eu quero que ele continue, mesmo insistindo nesses caras. Mas, e aí eu vou falar panorama geral, não o meu. Panorama geral vai começar a pegar o pé do treinador. O Vojvoda vai se queimar com o time e vai acabar cavando a própria demissão por insistir nesses bagres, que não é culpa dele, tá? A insistência é culpa dele, mas a contratação não é culpa dele. A contratação é culpa do Marcelo Teixeira e do Alexandre Matos, que é incompetente. O Alexandre Matos é incompetente, tá? E além de incompetente, é vitimista. Ai, nossa,
Ai, meu Deus, olha o que fazemos. Tá fazendo bosta nenhuma, Alexandre Matos. Você não fez nada ainda. Nada, nada. Você só gastou dinheiro que o Santos não tinha, contratou jogador caro e fraco. Você não contratou ninguém bom que faça alguma coisa de positivo. Ninguém, tá? Ninguém. Então para de vomitar caviar se você comeu repolho, cara. Você faz isso o tempo inteiro. Você exalta o seu próprio trabalho e você não fez bosta nenhuma de positivo ainda. Então para de ficar querendo comprar briga com o jornalista, com o Wagner Frederico, que ele tá na certo, ele tava na razão dele. Ele tem direito de questionar. Porque o dinheiro do Santos não pertence ao Santos, ele pertence ao torcedor. Porque é a gente que financia a merda de trabalho que vocês fazem. Eu tô de saco cheio desses caras querendo apitar como que a gente tem que torcer. A gente pode divergir de torcida no que eu prefiro esse jogador ou aquele. Mas dirigente querer ensinar pro torcedor como que torce, eu tô de saco cheio, cara. E jornalista não tem que provar como ele ganha dinheiro para dirigente de futebol. Agora, dirigente de futebol tem que prestar conta sim com o torcedor e com o jornalista que questiona. Que inversão de papel, mano? Quer o poste mijando no cachorro? Faça-me o favor. Enfim, Santos tem São Paulo na próxima rodada. Você garante que vai vencer? Torcer pro Santos, cara, eu falei pro Noronha no off, né? Eu falei assim, e eu já falei em on também. Torcer pro Santos é achar que pode perder qualquer jogo a qualquer momento para qualquer time, do mais forte ao mais fraco. O Santos pode ser surpreendido negativamente contra qualquer time. O Vojvoda tem que parar de querer ser um time retrancado, precavido para ser um time que vai para cima e tenta resolver jogos. E eu não tô falando todos os jogos. Vai inventar o Flamengo? Fora. Pô, eu entendo que você vai ser mais precavido, vai ser menos ousado. Eu entendo. Num clássico, talvez menos ousado, mas tem jogo que não pode. Cara, hoje, o primeiro tempo contra o Bragantino, o Santos ficou com a bola sem saber o que fazer. Era o Miguel tentando uma coisa, o Gabriel tentando outra, e os outros todos perdidos. Vou falar, o Gabriel Menino tentou também, né? Ganhou até melhor do jogo, né? Tinha que ser o Brasão. Mas o Gabriel Menino tentou um pouco também. Agora os outros, Zé Rafael, fraquíssimo. Escobar e Mike, não dá. Lautaro, não dá. Sabe? Não dá, cara. Tem que melhorar essa mescla. A mescla de jovens e mais velhos no Santos é muito ruim. Muito ruim. E você, que agora adora ser Zé Planilha, e você que adora pegar o moleque da base e falar que a culpa é dele, porque eu vi, tá? Eu tuitei e já tinha... mas o Matheus Xavier... O Matheus Xavier o quê, animal? O que o Matheus Xavier fez de ruim que atrapalhou o time? Os caras jogam 70 minutos só os lixos, aí entra o moleque, ele tenta uma jogada diferente, ele erra. A culpa é do moleque. Eu vi na Vila. Eu não suportava o cara enchendo o saco ao do Lira. É o Lira. Aí o Tassiano que faz aquela bosta, os caras fazem tudo merda. É o Lira. É isso que acontece. Essa torcida subverteu o que é torcer pro Santos. Eu acho que precisa de curso para entender o que é o Santos, cara. O Santos é a base. O Santos é a base. Você gostando ou não, você achando errado ou não, o Santos é a base. Esse é o time que você torce, tá? Esse é o time que você torce. Então, presta atenção no time que você torce e presta atenção como o Santos cresceu como clube. Como o Santos se fez como clube. E olha como subverter a própria história, o que a gente colhe. É isso aí. A gente continua fazendo isso aí. Mas, enfim, você está livre para discordar, né? E me provar que eu estou errado. É só usar um argumento justo, um argumento honesto e um argumento histórico aí dentro do Santos. Eu entendo o que o meu clube representa. Eu entendo como ele se fez. Eu entendo como ele sempre foi protagonista. Enquanto o Santos abrir mão de ser Santos, vai ser isso aí. Eu tô avisando. Tá? Se você quiser insistir no outro caminho, fica à vontade. Pode dar certo? Pode, mas é muito mais difícil com relação ao nosso clube, tá bom? Deixe sua opinião nos comentários, a gente vai se falando. Um forte abraço para todo mundo. Valeu.